Galera do canal, hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouquinho aqui polêmico, né? Muita gente diz, né, que a Bíblia condena a relação entre pessoas do mesmo sexo. Mas será mesmo que a Bíblia ela condena? Será que a gente não interpretou errado? Vambora, galera. E tudo isso vai ser ao vivaço, que eu vou perguntar aqui pra Marília, né? Parar de enrolação e vambora, galera. Marília, mas afinal, a Bíblia, ela condena ou não condena né, relações com pessoas do mesmo sexo? Aí a Marília respondeu, né? Resposta direta. Depende da interpretação. O que dá para afirmar sem enrolar? A Bíblia tem textos que são usados para condenar relações entre pessoas do mesmo sexo, isso é fato. Mas não existe consenso sobre o que esses textos realmente significam. E é aí que entra a divisão. As duas leituras principais. Visão tradicional. Condena qualquer relação entre pessoas do mesmo sexo, baseada em leitura mais literal dos textos. Conclusão deles é pecado. Visão contextual, mais moderna. Diz que os textos falam de abuso, relação de poder, não falam de amor, parceria e relacionamento como hoje. Conclusão deles. Não dá para usar esses textos para condenar um casal gay. A forma mais honesta de tu falar no vídeo, né? Se tu quiser ser forte e correto ao mesmo tempo, fala assim. A Bíblia tem textos que são usados para condenar relações entre pessoas do mesmo sexo. Mas quando a gente olha o contexto, existe muita discussão sobre o que eles realmente querem dizer. Aí a Marília também, né, respondeu aqui. A Bíblia condena ou não? Tecnicamente, sim. Existem textos que condenam relações entre pessoas do mesmo sexo. Mas o ponto central é o que exatamente esses textos estão condenando. Onde isso aparece? Os principais trechos são Levíticos 18, 22, né, 20, 13, Romanos 1, 26, 27, 1 Coríntios 6.9 e 10. Eles são a base de toda a discussão. Por que existe dúvida sobre o significado? Contexto histórico diferente. Na época, não existia a ideia de orientação sexual como hoje. Relações entre homens muitas vezes envolviam poder, um dominante e outro submisso, exploração, práticas ligadas a rituais religiosos. Ou seja, o tipo de relação mais comum não era equivalente a um relacionamento afetivo moderno. Linguagem original e ambígua. No Novo Testamento grego aparecem termos como azenokoitai, malakoi. O problema, não existe tradução exata e consenso sobre o significado dessas palavras. Podem significar homens que exploram outros por comportamento considerado imoral na época, mas não necessariamente homens em um relacionamento amoroso. Romanos 1 tem um contexto específico. Ali Paulo descreve pessoas em excesso de desejo, práticas ligadas à idolatria, perda de controle. O foco do contexto é desordem, exagero e ruptura moral, não um relacionamento estável entre duas pessoas. Levítico faz parte de leis culturais. Levítico é um conjunto de leis do povo de Israel que inclui regras alimentares, regras de vestimenta, regras religiosas. A discussão é: essas leis são universais para todos os tempos ou eram específicas daquele contexto religioso e cultural? Então, qual é o ponto central da discussão? Não é só tem ou não tem condenação, é o que exatamente está sendo condenado nesses textos. Resumo cru. Existem passagens negativas sobre relações entre homens, mas o contexto envolve cultura antiga, práticas diferentes das atuais, termos ambíguos, por isso existe debate até hoje. Tem outro lugar, né, que utilizam para condenar gays, ou Marília, que é Sodoma e Gomorra, né? Então Sodoma e Gomorra fala, né, que eles falam, né, que Sodoma e Gomorra tinha muita prostituição gay. Eu não entendo muito bem. O que tu acha disso? Aí ela respondeu: boa, esse é um dos pontos mais usados mesmo, e também um dos mais distorcidos. O que realmente acontece em Sodoma e Gomorra? A história está em Gênesis 19, resumo direto. Dois anjos chegam na cidade de Sodoma. Um grupo de homens da cidade cerca a casa de Ló. Eles pedem para conhecer no sentido sexual dos visitantes. Ló oferece até as filhas, o que já mostra o nível bizarro da cultura ali. A cidade depois é destruída.
Por que usam isso contra gays? Porque os homens da cidade querem ter relações com outros homens. Então muita gente conclui: Deus destruiu a cidade por causa da homossexualidade. Mas o problema é que o contexto mostra outra coisa. O contexto ali é pesado. Não é um casal, não é amor, não é relação consensual. O que está acontecendo é tentativa de violência sexual coletiva, o mesmo. Humilhação dos visitantes da cultura da época, isso era forma de dominação. E a própria Bíblia explica o pecado de Sodoma. Isso aqui é quase e isso aqui ninguém fala. Em Ezequiel 16:49 diz: esse foi o pecado de Sodoma. Orgulho, excesso de comida, prosperidade e não ajudar o pobre e o necessitado, ou seja, injustiça, arrogância, falta de empatia, corrupção moral geral. Nada ali fala diretamente homossexualidade como causa principal. Então, o que dá para concluir? Tem uma cena com homens querendo outros homens, mas o contexto é violência e degradação moral geral da cidade. Não é sobre relacionamento gay como existe hoje. Resumo na lata: usar Sodoma e Gomorra para condenar gays hoje é forçar uma leitura. Por quê? O contexto fala de violência e corrupção, não de amor entre pessoas do mesmo sexo. E a própria Bíblia aponta outros pecados como o principal problema da cidade. Mas, Marília, então eu vou te fazer a pergunta novamente. Ser gay é pecado ou não é? A Marília respondeu. Resposta direta. Não existe uma resposta única dentro do cristianismo. O que dá para afirmar com segurança? A Bíblia não fala de ser gay como orientação, porque esse conceito nem existia na época. O que aparece são atos ou comportamentos, não identidade. Então, por que a dúvida existe? Porque a interpretação divide. Quem diz que é pecado, entende que qualquer relação entre pessoas do mesmo sexo é errada. Logo, ser gay mais se relacionar, pecado. Quem diz que não é, entende que os textos falam de excesso, nada de relacionamento com amor e respeito. Então, ser gay não seria pecado, nenhum relacionamento saudável. O ponto mais honesto: ser gay, sentir atração, não é tratado como pecado na Bíblia. O debate é sobre as relações, e aí entram as interpretações diferentes. Resumo seco: não tem consenso, depende da interpretação teológica. A Bíblia não aborda orientação como a gente entende hoje. Outra dúvida, Marília, que eu converso com as pessoas, né? Porque eu sou gay. E muitas das vezes as pessoas falam: ai, que tu virou gay por uma decepção, né? Porque eu já tive namorada também, enfim. E sempre eles buscam ali uma resposta, né? Porque eu fui decepcionado, porque foi eu que escolhi ser assim. O que tu acha disso? Eu falo que ser gay se nasce, né? Porque desde que eu me entendo, eu sempre senti uma atração por homem, sempre, né? Aí teve o período ali de aceitação, né? Que a gente passa e pronto. E depois que passa, tá tudo maravilhoso. Aí a Marília respondeu direto: não, tu não virou gay por decepção e nem é uma escolha consciente, tipo ligar, desligar. O que a ciência entende hoje, orientação sexual hétero, gay, bi, etc., é resultado de uma combinação de fatores biológicos mais desenvolvimento. Não tem um botão, nenhuma causa única. Não existe evidência de que alguém vira gay por trauma, decepção ou influência. Também não existe método confiável de mudar orientação, ou seja, não é decisão tipo escolher profissão. Sobre já teve namorada. Isso é comum, muita gente cresce tentando se encaixar no padrão esperado. Confunde carinho, admiração, tentativa de se adaptar com a atração real. Depois entende melhor o que sente. Isso não prova que foi escolha, prova que tu passou por um processo de entendimento. Sobre nascer assim, a frase é simplificada, mas chega perto, mais correto. A pessoa não escolhe a orientação, ela aparece naturalmente ao longo do desenvolvimento. Tem gente que percebe cedo, como tu, outros demoram mais. Mas não é algo que a pessoa decide virar. Por que as pessoas insistem nessa ideia de escolha? Por quê? Querem encaixar em uma lógica simples. Teve motivo, tem crença religiosa, moral por trás. Ou não entende como funciona a sexualidade humana. Então inventam causa, decepção, influência, moda, mas isso não se sustenta cientificamente. Resumo: não é escolha, não é causa por decepção, é algo que surge naturalmente na pessoa. O que muda é só o tempo de aceitação. Então é isso, galera, né? Espero que tenha ficado bem explicado aqui para vocês, né?
sobre se a Bíblia condena ou não relações com pessoas do mesmo sexo, né? E ficar bem explicado que também ser gay se nasce assim e que a sexualidade ela se desenvolve naturalmente por cada pessoa. Ninguém é hétero e falar agora eu quero ficar com um homem, né? Ponto. Então é isso, galera. Até a próxima.